O quê? Ostentação de quê? É um louco. Olha, a Graciela falou assim, tia, antes chegou aqui uma bicicleta mais alta, tio. Ela contando de almoço, nós ia pra caramba. Ela, olha, ele é demais, tia. Aquele garoto aventureiro. Eu falei, é mesmo. Ela procurando a bicicleta, que chegou lá. Não, você não fez essa bike aqui, não. Caraca, cara. Aí a cunhada falou, a bicicleta tão cheia de coisa. Meu Deus, é um aventureiro, misericórdia. Pessoa viajar. Se puro pneu, coitado de você. É mesmo. Tinha que ouvir no arame mesmo. Não, sabe qual foi a parte mais legal da viagem? Que eu tive que passar dentro de um córrego. Jesus. E a bike tava muito pesada, né? Então, a bike foi afundando no córrego, que não dava mais pra eu voltar. Meu Deus. Porque caso eu virasse ela, Tu ia ficar... ia virar tudo dentro da água. Então eu fui passando. A água chegou a encostar na bunda do caixote. Meu Deus. Não molhou nada que tava lá dentro. E detalhe, se eu passo num buraco, se eu caio num buraco dentro do córrego, acabou. O córrego era rasinho. Mas conforme foi, ele deve ter chegado a essa altura assim, mais ou A menos. sorte. Mas se um buraco, se eu passo num buraquinho um pouquinho mais fundo, a bike entrava, tipo, o bagageiro entrava no... E pior que foi um cara que me deu a informação, ele falou, ó, irmão, por aqui o córrego às vezes tá seco. Ele viu que eu tava de bike, mano, acho que ele fez de sacanagem. Ele falou, essa hora às vezes o córrego tá seco. Quando eu cheguei lá, ainda perguntei, o córrego tá seco? O pessoal falou, sim, tá seco. Pô, mas o seco era pra passar a pé, não era pra passar dentro da água, não era pra passar... Ele me falou como se eu tivesse que passar de boa. E detalhe, tinha uma serra. A serra nem os carros subiam. Era uma serra de mão dupla, sem acostamento. Eu fui subindo empurrando a bike no meio dos carros, porque não tinha acostamento. Meu Deus. E quando chegou lá em cima, a descida era assim, proibido o caminhão. Não podia caminhão descer. Se o caminhão chegou lá em cima, eu não sei. Mas era proibido descer caminhão. A descida era tão inclinada, era tipo assim, ó. Sim. Inclina. Deus, aí sabe aqueles cotovelos, que é quando a curva é muito fechada? A descida era cheia de cotovelo. Então, caso você embalasse, tu ia dentro da casa de alguém, ou tu ia no muro de alguém, no portão de alguém. Ou tipo assim, se fosse um caminhão na real, ia dentro da casa de alguém. Então lá tá vestido que era proibido o caminhão, tipo assim, Descer. tinha que descer de alguma maneira travado, sei lá como é que descia caminhão ali. Mas tava uma placa de proibido, tipo assim. Ou era proibido descer na chuva. Cara, por Deus. O coisa falou assim, antes já passou aqui, ó. Antes já passou aqui, não sei se foi... E detalhe, antes de eu chegar eu sou um carro, entrou no... Ninguém acreditou que tu chegou com aquele embrulho todíssimo de uma bicicleta e em Araruama, andou Araruama a pé de bicicleta. Oh, meu Deus. Meu filho. Então, no dia que eu ia chegar em Araruama, um carro entrou na minha frente, lá em Saquarema, ele tinha carro, tinha ciclovia e tinha calçada. E entre o carro e a ciclovia tinha a rua. O que acontece? O carro saiu da rua e entrou no mercado, tipo, entrou na saída do mercado. Na entrada e na saída, né? Meu Deus. Sendo que eu tava embalada, a bike pesada, ela embalava, tipo assim, a bicicleta quando tá leve, ela anda devagar. Anda devagar. Mas quando tu bota peso mesmo nela e ela começa a embalar, ela não consegue parar, não. É mais fácil andar com ela pesada do que andar com ela leve. E aí o que acontece? Eu tava embalado, era uma descida de leve. Aí o cara Quando o carro entrou, eu só consegui entrar junto com ele pra não bater na lateral dele. Eu entrei junto com ele no mercado. Sendo que nessa que eu bati na lateral dele, o bagageiro fez assim, ó, foi e voltou. Aí nessa que ele foi e voltou, a solda do bagageiro quebrou. Eita. Aí eu tive que parar numa loja de bicicleta. Por causa dele, se não fosse ele passar na sua Aí frente... olha só que situação. Quando eu cheguei na loja de bicicleta, de Saquarema, que era a única que tinha, eu tive que voltar pra ela, porque eu tinha passado por ela, eu andei uns 2, 3 quilômetros. Quando eu cheguei no fim da rua, eu percebi que o bagageiro tava quebrado. Aí eu lembrei, pô, vi uma loja de bicicleta. Mas já tava Pra você, não, mas pra distante. você ver.
Era a única loja que tinha em Saquarema. Se eu não passo na frente dela e presto atenção com a loja de bicicleta, eu não ia conseguir achar lugar nenhum e não ia chegar na minha tia. Então eu voltei, cheguei e perguntei assim, moço, quanto é que é pra... Tipo assim, cheguei lá, desmontei a bike inteira porque eu tava cheio de peso. O cara falou que ia ter que tirar da bike. Eu tirei tudo na frente da loja. Aí o que acontece? Ficou cheio de coisa, porque tinha que estar tudo divididinho, certinho. Aí chegou uma garota, essa digital influencer. Oi, pessoal, eu tô na loja tal, vem aqui comprar uma bicicleta agora. A garota chegou quando tudo tava na frente da loja, bagunçando a loja inteira, à frente da loja. Aí ela falou pra mim, amigo, eu tô fazendo um trabalho aqui de divulgação e eu vou precisar que você tire essas coisas daqui. Mas era muita coisa. Aí eu tive que tirar tudo da frente da loja, eu tava tudo arrumadinho no chão pra, tipo assim, Ai, roupa, meu Deus. barraca, coisa de máquina, coisa de roupa. Eu levei roupa pra vender também em Búzios. E aí eu tive que arrumar tudo na lateral da loja. Já deu um trabalho a mais. Aí o cara chegou pra mim e falou, cara, o bagageiro vai sair por um total de R$ 65. Eu tinha R$ 90 na minha conta. Que sorte. Na minha conta tinha R$ 90. Melhor, eu saí do Rio com R$ 90. Eu não sei, no meu Pix, na real, eu também tinha dinheiro em mãos também. Aí tá bom. Eu fiquei com pouco dinheiro nessa hora, né? Mas aí eu consegui ir de boa. Cara, foi engraçado, porque foi o último dinheiro que eu gastei na viagem. Também com isso, né? Antes de chegar, foi o último dinheiro que eu gastei antes de chegar em Búzios. Foi muito próximo do dinheiro que eu tinha. E aí quando eu cheguei em... Tava indo para Araruama, saí de Saquarema para Araruama, eu peguei várias subidas e várias descidas que, detalhe, se eu tivesse pego essas descidas com o bagageiro do jeito que tava, ele também ia quebrar. Caraca. Então, ele quebrar em Saquarema foi importante pra mim. Porque se não tivesse quebra em Saquarema, ia quebrar em outro lugar. Ia quebrar Porque em ele outro teve lugar. várias descidas que eu Por causa tive. do peso Por causa do também. peso. Cara, Então, qualquer foi balançada bom. que ele desse, ele ia quebrar. Eu sei como Então, é que às vezes, você acha assim, Ele aguentou até certo, que é o ponto necessário. mas aí depois não aguentou mais Porque o passageiro. A única parte que foi forte da viagem foi a descida dessa serra lá em Itaipu para Itapuaçu. E eu não peguei, eu não peguei nada. Aí teve essa entrada desse estacionamento, o carro me fechou, que eu entrei junto com ele. Mas indo para Saquarema ia ter várias descidas. Saquarema não, desculpa, indo para Araruama. Tá bom, Araruama eu fui pegando vários caminhos e eu ia me perder várias vezes. Então foi bom também eu ter quebrado o bagageiro porque eu fiquei mais atento. Eu tava pegando informação com as pessoas. Informação? Informação, da onde que eu deveria ir. Sim. Porque o GPS não tava me dando muita rota boa. Então tava perguntando as rotas fácil de eu chegar na cidade. Ali por dentro. Saí de Saquarema, fui por dentro para Araruama. E várias pessoas me deram informação errada. Tipo assim, vai por aqui que não sei o que lá. Aí o que eu fazia? Quando eu chegava na esquina, na próxima esquina, eu pegava a próxima informação e falava assim, eu tô indo pra tal... Eu falava que eu tava indo pra um lugar diferente. Pra ver se a pessoa ia mandar eu ir pro mesmo lugar. Sim, Tu mas sabe? aí você ligava pra sua tia, tô em rua e tal Não, aqui. mas então, nessa hora meu celular tava quebrado. O meu Eita, celular teu quebrou. celular quebrou. O meu celular quebrou 3 dias antes da viagem. Meu Deus. Que inclusive é o celular que eu tô aqui, um dos celulares que eu tô aqui, o G7. Ele quebrou 3 dias antes da viagem e ele parou de Olha funcionar. que mal sorte. Ele parou de funcionar lá em Jaconé, que foi antes de Saquarema. Caramba. Mas aí tava indo. Contanto que eu fiz o Pix, pra você ter ideia, eu fiz o Pix com o celular morrendo. A última coisa que eu fiz com o celular foi o Pix do bagageiro que quebrou. Depois que eu fiz o Pix do bagageiro que quebrou, eu não consegui mais mexer no celular. Caramba. Aí que eu falo, as coisas, quando você explica para as pessoas das coincidências da fé. Que já passou, né? Não, tô falando assim, quando você explica que de Deus, da fé, que cara, algo tá agindo quando você não tá vendo, é difícil a pessoa acreditar. Sendo que na viagem eu vi que foi um monte de coisa que aconteceu pontual. Tipo, eu sofri o bagageiro quebrou na hora certa. Eu consegui viajar sem consertar a bike. O dinheiro que eu ia consertar a bike, eu usei para consertar a bike em outro momento. Consertar ela. A última coisa que eu fiz de Pix, que eu mexi no celular, o celular ficou ruim, foi o Pix que eu precisava. Meu Deus. Aí antes de chegar a Araruama, tinha uma cidade. Eu passei numa pracinha
E faltava 17 quilômetros pra chegar em Araruama, dessa cidade pra Araruama. Aí eu falei, vou parar nessa praça aqui, porque já tá à noite. Eu não sei como é que é a estrada. E detalhe, eu nunca tinha pego um trecho de estrada por dentro. Caraca. E, Aí ficou na pracinha mesmo. não, eu dei uma olhada na pracinha em volta, fiquei sentado, fiquei olhando, vi que tinha uma igreja católica, assim, de frente. Aí eu falei, cara, eu vou lá, eu vou Vou me abrigar ligar aqui. ali. Aí eu fiquei sentado próximo ali, quando a galera acabar tudo, eu vou lá e vou chegar, vou pedir pra ficar só na portaria. Eu vou falar, pô, tem como ficar na portaria? Que eu fico até o horário de vocês abrirem, de manhã cedo, que normalmente a igreja católica abre cedo, né? Aí dormiu na igreja católica. Não, a galera tava dando uma sopa lá, a galera veio me dar sopa, eu vi que um monte de gente tava dormindo ali naquela Sim. praça. Falei, já que um monte de gente tá dormindo aqui, eu vou dormir também. Aí eu cacei um canto pra mim, eu ficava com medo de alguém me dar uma paulada na cabeça. Então o que eu fiz? Eu fiquei com medo de alguém me dar uma paulada na cabeça. Então eu encostei a bike num muro, ela tava alta, né? É, Eu encostei ela de um jeito que ela ficaria pesada da pessoa puxar ela pra meu cima. Deus, meu pai. E eu dormi entre o espaço, tipo uma barraca. Eu usei a barraca como se fosse, a bike Vai como se como fosse se uma, fosse uma barraca. como se fosse uma proteção pra minha cabeça, pra se alguém viesse de noite, eu falei, vai que alguém é maluco, né? Quer me dar uma paulada, né? Então eu falei, eu vou ficar com a minha cabeça embaixo da bike e a bike tem encostado na parede. Olha o que eu fiz, eu peguei alguma coisa, amarrei no quadro da bike e amarrei no meu braço. Porque quando se a pessoa tentasse puxar a bike pra cima, pra tentar Você sentia, eu ia sentir me puxando. meu Deus. Peguei uma faca, quando me tinha uma faca sinistrona, botei a faca embaixo de onde eu tava dormindo, peguei um pedaço de ferro, botei no outro lado e deitei e dormi. Que tava embaixo de onde eu tava deitado, né? Por baixo. Meu Deus. E dormi. Aí veio um cara, 2 e pouca da manhã, veio um jovem, tava em pé. Aí eu tô vendo que ele tá em pé, bum, apaguei e voltei, apaguei e voltei, apaguei e voltei. Dei vários apagões e voltei. 4 horas da manhã, eu acordei, ele tava deitado. Comecei a me despertar, ele tava lá deitadinho, pá, com o cobertorzinho dele e fui embora. Quando eu cheguei em Araruama, eu indo para Araruama ainda, 4 da manhã. Na hora, eu fiquei em dúvida de pegar a estrada, qual estrada eu queria pegar. Eu peguei por causa da... Uma tinha acostamento largo e a outra tinha acostamento pequeno. Falei, eu vou pegar do acostamento largo, não tinha placa. Eu vou pegar o acostamento largo porque deve ser aqui que deve ser a estrada certa. Porque eu tinha visto no mapa que eu ia ter que passar por uma estrada até chegar em Araruama. Falei, cara, a estrada que eu passo no Araruama é parecida com essa. É larga. Então eu vou por essa daqui mesmo. Essa daqui é muito estreita. Eu acho que não, Meu não. Deus, cara. Fui. No meio do caminho, eu cheguei num posto de gasolina. Fui, sentei no posto de gasolina. Aí o cara tinha um trailer com a mulher dele de noite. E ele trabalhava durante o dia e de manhã no posto de gasolina. Aí ele falou, não, pô, aqui é tranquilo e tudo mais. A gente tava conversando, trocando uma resenha, tomando um cafezinho, o frentista. Do nada chega um cara de bicicleta, com a bike boladona, grandona, maneirona. Mas ele tipo meio surfista, meio pescador, cabelão, com um gancho, tipo um gancho de pesca. O cabelo dele todo grandão, pra trás, preso. E ele com um gancho de pesca preso num coque dele, pra fazer o coque. E ele, pô, caraca, tô pedalando pra caramba, mano, tem um cafezinho, um cigarro, pô, tô doido pra chegar em Búzios, não sei o que lá. Falei, tu tá indo pra Búzios? Isso antes de chegar em Araruama, tipo 70 quilômetros. Falei, pô, tu pedala todo dia pra esse lugar? Ele, não, pô, tô vindo de Porto Seguro e me perdi, passei direto, em vez de vir por aqui, peguei uma estrada errada, fui passar num lugar aí, ó, aproveitei, passei por um lugar que eu não conhecia e tô indo pra Búzios agora. Ele falou que pegou uma estrada errada lá em cima. Pegou errado, em vez dele uma via errada. Em vez dele ir pra esquerda e cair em Búzios, ele pegou pra direita e tava caindo em Araruama. Aí ele, não, peguei a estrada errada e vim pela estrada iluminada e caí por aqui, dobrei pra direita aqui, porque aqui tá dando direção certa agora, mas agora tá dando pra chegar ao chão. O que ele falou pra mim? Foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu não conseguiria passar pelaquela estrada à noite. Ele também não conseguiu passar pela estrada que ele tinha que ir à noite, porque provavelmente era escura. Então ele pegou o caminho da estrada clara e tava ali naquele horário. Aí eu perguntei, o que aconteceu contigo? Ele, pô, eu bebo, não sei o que lá, tava viajando de bike, fui para Porto Seguro, fiquei curtindo lá um pouquinho, eu tava subindo pra Bahia, ele falou que já tinha ido várias vezes pra Bahia. Ele falou que tava trabalhando em Búzios, e nessa dele beber, curtir, ele falou que ele perdeu tudo.
dormiu bêbado, a galera pegou a bike dele, pegou o celular, pegou tudo, pegou dinheiro e ele ficou sem nada. Então, por ele beber ser um cara meio chato, a galera de Porto Seguro se juntou lá da Bahia e falou, gente, alguém tem uma bike pra esse maluco sair da cidade? Aí a galera se juntou lá, pegou uma bike boa, deu na mão dele e falou, rala. Poxa. E ele falou, pô, irmãozinho, te vejo lá em Búzios. Foi embora. Nunca vi ele em Búzios. Morei vários meses em Búzios e não vi esse cara uma vez em Búzios. Não sei onde que ele tava. Talvez ele ficava na favelinha lá. Porque tinha umas favelas lá que eu nunca entrei. Mas talvez ele tava lá, porque eu não vi ele em lugar nenhum. Tá bom. Aí eu falei, cara, que doideira, ele tá no mesmo lugar que eu, né? Aí eu continuei em Araruama, passou um tempozinho, cheguei na casa da minha tia. Aí fiquei lá 3 dias, né? Fui na praia com a Graciele, com a minha tia. Vi a Letícia. Letícia tava em Araruama, maior coincidência. Aí a gente conversou sobre a vida, a Letícia falou sobre o trabalho dela. Pô, foi muito doido que eu conversei com ela sobre isso longe pra caramba de casa. Como pode, né? E a bicicleta aguentou isso tudo, cara. Aí, o último dia, outra coisa também de Deus que eu falo. Eu sempre falei da dificuldade da viagem. E a viagem foi fácil. Tem uma coisa que a gente fala no ciclismo na hora de pedalar, que é o seguinte. A pior coisa pro ciclista é o vento. Pensa uma pipa. Você já empinou uma pipa? Poxa. Imagina um vento forte, ela não puxa a pipa, que a pipa fica na tua mão ali, parecendo que tá machucando tua mão. Poxa. Olha o nosso corpo. O nosso corpo não é maior que uma pipa. Mas o vento... Então, quando você pega um vento contra de bike, você não consegue fazer, você faz força e a bike não quer sair do lugar. Eu não peguei vento contra na viagem até o último dia. E quando eu passei por alguns lugares, eu vi uma cena que era uma garotinha. Isso foi aonde, gente? Foi em Itapuaçu, foi antes de Barra de Maricá, se não me engano. Foi uma cidadezinha antes de Barra de Maricá. Ou antes de Jaconé. Foi antes de pegar a estrada que cheguei em Jaconé. Foi isso. Caraca. Essa garotinha tava com o irmão dela, especial. Que ele parecia ter alguma coisa também de motora. Que ele não conseguia andar. Ele todo tortinho na cadeira de roda. Ela, uma criança de 6 anos. 4 anos. Tipo, 4, 6 anos. E o irmãozinho dela um pouco menor que ela ainda. Tipo, eu acho que ela tinha tipo 5, 6, 7 no máximo. E ele 2, 3 anos? Não, ele uns 4. Uns 4, 3 anos pra 4 anos assim. E ele todo tortinho na cadeira. Ela, ele, uma cadeira de roda e um idoso lá na frente no ponto. E ele, tipo assim, isso eu tô falando 4 e pouca da manhã. Meu Deus. Eu passando pela cidade. E vendo essa criança, porra, não. Aí eu de boa, eu não tipo assim, eu tô viajando de bike, eu tô dando minha correria, pô, obrigado Deus, mais um dia, pá. Eu fazendo minha oração, indo, várias pessoas no ponto indo trabalhar. E essa garotinha, aí eu fiquei pensando, falei, cara, o que uma criança tá 4 horas da manhã com um irmão especial aqui na cadeira de roda? Aí eu pensei, pô, vai ter que subir no ônibus, cadeira de roda, é uma criança, cuidando de outra criança. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que a mãe dela ou o pai tá dentro de um ônibus, vai encontrar com a avó? Sendo que a postura daquela criança ali, eu acho que ela tava sozinha, ia sozinha pra algum lugar. Meu Deus. Tipo, a mãe foi trabalhar, o pai foi trabalhar, e ela ia levar pra casa da avó, ia levar pra algum lugar. Já era depois do carnaval isso. Foi 3 dias depois do carnaval, acho que as aulas não tinham voltado. Mas eu pensei assim, cara, o lugar é... Tipo assim, se alguém quiser pegar essa garota, agarrar ela e levar os dois, tipo assim, não, vou sequestrar uma criança. Podia sequestrar... Não, poderia ser levar só ela, porque o irmão era especial, sei lá, né? Vai que leva só ela. Uma garotinha, algum tarado, alguma coisa, eu falei, cara... Meu Deus. Depois dessa cena da viagem, eu falei, Deus, eu tô achando que o que eu tô fazendo é difícil. Imagina a criança tá 4 horas da manhã com o irmão especial. Isso dali pra frente a minha viagem foi diferente. Então em vários momentos Deus me preparou na viagem pra falar assim, pô, quando chegou a hora da dificuldade, que foi o vento contra, que a bike tava embalada, tava pesada, né? Eu indo pra Búzios, foi 60 e poucos quilômetros em um dia. Eu passei por um caminhãozinho, depois de Cabo Frio, eu passei por Cabo Frio, eu lá e continuei pedalando, de Búzios de Araruama pra Cabo Frio, depois eu fui seguindo. Passei por um caminhãozinho, que eu falei, pô, dava pra jogar a bike em cima desse caminhão, sendo que eu pensei bem e falei, pô, tá faltando tão pouco.
Já pedalei tanto, é só mais uma reta. Falei, vou que vou. Pelo menos eu vou chegar lá no tempo certo, né? Não sei o que vai acontecer com esse caminhão. Falei, continuei. Fui pedalando. Os 60 e poucos quilômetros, levou bastante tempo. Levou umas 6 horas, sei lá, levou muito tempo. Aí, foi um sol do caramba também. Eu cheguei em Búzios 3 horas da tarde. Então eu saí de manhã de Araruama, 8 horas da manhã. Cheguei 3 horas da tarde em Búzios. E quando eu tava chegando em Búzios lá, melhor, nesse caminho, nesse trajeto, o vento tava contra e tava da minha esquerda pra minha direita. Não, melhor. Tava da direita pra esquerda, o vento. Então ele tava me dando umas porradinhas pra cima da estrada. Então às vezes o vento me pegava de frente. Quando o vento te pega de frente, você só freia. Mas quando o vento vem de lado, ele às vezes te dá uma jogadinha, te desequilibra. Cara, eu fui seguindo. E esse vento me jogando pro lado, eu pedalando, não saia do lugar. Toda vez que o campo era aberto, toda vez que tinha mato baixo de um lado, não tinha aquelas colinazinhas, que é tipo um montinho. Toda vez que era muito baixo de um lado e muito baixo do outro, o vento parecia que estava passando com muita força, me jogava pro lado, tava me dando mau trabalho esse vento. Sendo que eu pensava naquela garotinha, eu falava, pô, mano, eu não posso reclamar não, tenho 2 pernas, eu tô tendo uma liberdade, foi eu que escolhi estar aqui para chegar em Búzios, para curtir umas férias lá, e eu já conheci todas as praias, já fiz coisa pra caramba, não é esse vento que vai fazer eu reclamar. Chegou em Búzios, também a estrada lá era horrível para entrar em Búzios, parei no lugar, perguntei para algumas pessoas como chegar lá dentro, continuei indo. Aí cheguei em Búzios, comecei a ver a cidade, comecei a ver as paradas. Aí vi uma placa dizendo um resort, não sei o que, tipo assim, agora você está em Búzios, não precisa mais se preocupar. Tipo, aqui você vai ser bem tratado. Tipo assim, uma placa bem maneira. Eu falei, pô, mãe, que maneiro. Tipo assim, cheguei. E foi uma maior satisfação, cara. Fui chegando lá. Mas assim, toda vez que eu lembro... Foi lá que tu trabalhou na barraca, não foi? Foi. Diz que Búzios é bom. Toda vez que eu me lembro de Búzios, eu falo assim, cara, eu não posso Já reclamar. passei por aqui. Não, e assim, eu não posso... A parte mais vantajosa, a parte que eu fico mais feliz de ter ganhado foi a parte do vento, foi a parte da dificuldade do final, porque só foi no final que foi difícil. Eu não tive uma dificuldade. Mas o resto, graças a Deus. Eu não tive uma parte difícil na viagem e foi muito tranquilo. A viagem toda, encontrei com várias pessoas maneiras, várias pessoas que apoiaram ou que me deram um incentivo. Né? Deu trabalho. Não, foi muito bom. Cortei cabelo também na viagem, fiz várias coisas. E aí cheguei em Búzios. No primeiro... Foi amizade, não foi? No primeiro, eu falei assim, cara, eu não vou trabalhar em um lugar aleatório. Eu vou lá no centro e vou perguntar para os donos dos comércios aonde que eu deveria trabalhar só na parte da manhã, assim, eu ganhando bem, trabalhando todo dia, para juntar uma grana. Parei um cara que tava aqui, tipo um empresário lá que tava descendo as mercadorias pro restaurante dele do carro pro restaurante. Ele, pô, irmão, vai pra Jeribá ou vai pra tal praia? Parei outro cara, vai pra Jeribá, vai pra tal praia. E eu perguntando onde que eu deveria trabalhar, eu falei que eu ia ir no dia seguinte procurar trabalho nas praias. O cara chegou pra mim e falou assim, pô, irmão, eu vou sair, vou ali rapidinho, quer ficar de olho no meu restaurante não? Eu vou fechar aqui a porta, vou deixar as cadeiras aqui fora, tu pode... Aí me deu dois pratos de nhoque, grandão, lotado de carne, com carne seca. Cara. E ainda falou assim, aí me deu, esse cara me deu R$25. Eu sei que nesse dia que eu tava pedindo emprego, eu saí com R$80 da rua. Poxa, uma pessoa me deu 10, outra pessoa me deu 20, eu saí, sem brincadeira, acho que esse cara me deu 50, esse cara do restaurante. Eu falei, pô, vou ali em Cabo Frio, fica aqui de olho pra mim, quando eu voltar, tá tudo certo. Se você ficar passando por aqui, só ficar de olho nas minhas cadeiras. Falei, tudo bem. Me deu R$50, me deu 2 pratos de nhoque, aí tinha carne seca, tinha um monte de coisa. Olha isso. Sem conhecer o garoto, olha, isso é de Deus mesmo. E aí o que aconteceu? No dia seguinte eu peguei essa informação dessa galera, esses R$80. Eu tinha acho que um dinheiro ali em mãos também, pouco, mas tinha. E o dinheiro no Pix eu não consegui usar. Eu tinha até um dinheiro numa conta aí, mas tipo, tava sem celular na hora, né? Cheguei,
perguntei pros caras, pros barraqueiros da praia que me indicaram. Ah, tem trabalho de pedreiro, eu queria um trabalho que trabalhasse todo dia aí de manhã, pra juntar uma grana. Aí tá bom. Na sexta barraca, eu perguntei pra eles, você abre todo dia? Fiz essa pergunta pra todo mundo. E falou sim. Aí eu vi que só tinha 2 trabalhando no dia. Eu falei, se abre todo dia e a barraca tá grande assim, por que só tem só 2 trabalhando? Ah, não, tem um argentino aqui que é meio folgado, não sei o que lá. Aí eles, mas você sabe trabalhar com praia? Eu fui honesto, eu falei pra eles, ó, não sei vender, não sou bom em vender, não sei ficar enrolando as pessoas, não sei trabalhar em praia, não sei vender, servir, não sou garçom, não sou nada. Falei, mas eu tenho disposição, se você me der a oportunidade de aprender, eu vou me esforçar ao máximo para aprender. Aí ficou. E tem uma condição, eu só venho se for para trabalhar todo dia. Se não for para trabalhar todo dia, eu não venho. E lá era 3 equipes. Era uma escala de cada uma vez na semana. Tipo, uma equipe era dividida em 3. Tipo, um trabalhava 10 dias, eu trabalhava 10 dias no mês. E eu trabalhava 10 dias. Falei, eu só venho se for trabalhar todo dia. Aí ligaram pro chefe dele e falou, pode deixar, pode testar ele. O que eu fiz? Já peguei a minha bike ali na hora de manhã cedo, botei no lado da barraca. Comecei a trabalhar. E aí foi, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Pra eu tirar uma folga, eu acho que levou 15 dias pra eu tirar a primeira folga. Isso pra consertar meu celular. E nesses 15 dias, se eu chutar aí, eu já tinha mais de R$2.000 na mão. Bem mais de R$2.000 na mão. Legal. Porque minha diária ela variava muito, porque eu pegava dia de sol, dia de chuva, dia bom, dia ruim. Então, quando era uma diária boa, tipo, às vezes tinha diária fraca que era tipo uns R$80. Sendo que o cara começou a me pagar pra eu fechar as cadeiras da praia e guardar. Aí ele pagava mais R$30. Aí depois ele começou a me pagar de vez em quando pra abrir a loja, abrir a barraca. Eu ganhava mais R$30. Caramba. Então nessa brincadeira eu comecei a ganhar mais 60 de vez em quando, mais 30. Aí tinha gorjeta. Fui juntando. Esse dinheiro eu juntei pra me manter em São Paulo quando eu fiquei por lá também. Quando tinha alguma emergência por lá. Caramba. Aí por isso que eu fui pra São Paulo. Aí foi bom pra caraca. Muito bom. Trabalhando na praia, né? É, Uma foi. experiência, poxa.